Esta é a Comissão de Inquérito das Manhãs 360. Hoje é nosso convidado Paulo Lopes Marcelo, vice-presidente do Grupo Parlamentar do PSD. Bom dia, bem-vindo. Bem-vindo. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Bom dia. Obrigado pelo Bom convite. dia. Veio com muitas notas. Ontem o Carlos Zorrinho fez o pleno, fez 25 pontos, mas sem pressão. Sem pressão alguma. Eu venho a lutar pelo automóvel. O carro, a chance montra do final. carro. Não sei se está na montra final, não sei. Não, sei. Mas disseram-me quando convidaram que dava direito a um automóvel. Não sei, vamos ver. Quando chegarmos à montra final, logo Ups, temos vemos. de falar com a nossa produtora Beatriz Canato. São 5 perguntas, 5 pontos por cada resposta certa. Se tiver a nossa ajuda e acertar, recebe 2. Vamos a isto? Vamos a Vamos isso. lá. É a altura delas, das rentrées políticas, mas vamos recuar no tempo. Em que data se realizou a primeiríssima edição da Festa do Pontal do PSD? O ano é fácil, porque estão a celebrar os 50. A data, vá-se acertar no mês já. Agosto, Sim, talvez 26? é por aí. Mas vai, eu vou considerar. Se calhar é 26 de difícil. agosto de 76? Quase, mas vamos Vamos considerar dar certo. como sim. certo. Foi seis é 29 justo. de O agosto. 6 ao contrário, virado 29 ao de contrário. agosto. Claro. Está quase. Está 1976. na margem dele. Ah, sim, senhor. No Pinhal do Pontal, junto ao Aeroporto de Faro. Paulo Marcelo, na réplica do PS, em Olhão, José Luís Carneiro acusou o Executivo de insensibilidade e de ineficácia. Isto é apenas conversa política para valorizar o passo do PS no Orçamento do Estado? Ou o PSD teme que a oposição se una contra o Governo? A reentrée do PS para já mostrou que o Secretário-Geral do Partido Socialista não dança lá grande coisa, não é? Basta ver as imagens e ele a dançar não é certeza ao forte. Disse aquilo que compete ao líder do Partido Socialista. Penso que ele ainda não se conseguiu afirmar como alternativa, mas procura sinalizar aquilo que a governação ainda não conseguiu melhorar a vida dos portugueses e faz o papel de um dos líderes da oposição, e espero que haja agora campo para diálogo para o Orçamento de Estado agora no início de setembro. Acha que vai haver diálogo ou que é preferível apresentar um orçamento despojado de medidas de política, como aconteceu no ano passado, para ser mais fácil de ser viabilizado pela oposição? Isso já foi anunciado pelo Ministro das Finanças. O orçamento para 2027 não terá cavaleiros orçamentais, portanto terá só apenas a parte relativa ao aumento de despesas e receitas, portanto aquilo que é mesmo o Orçamento de Estado. Portanto será um orçamento enxuto, sem medidas de política pública que não aquelas diretamente relacionadas com o Orçamento de Estado. E isso obviamente vai facilitar o diálogo com o Partido Socialista, com o Chega, com a Iniciativa Liberal. Está otimista? Estou otimista. Eu acho que os governos são para durar aquilo que está previsto na Constituição. Este governo só tem ainda 1 ano e poucos meses e, portanto, o Orçamento de Estado é um dos instrumentos fundamentais e espero que a oposição seja responsável e não empurre o país por uma crise política que não faz sentido e que não precisamos em Portugal. Paulo Marcelo, 5 pontos, começou bem. Vamos ver se continua nesta senda. A pergunta é: quantos testamentos foram realizados em 2024? São dados da Ordem dos Notários. Assim, números redondos. Assim, um número redondo. Confesso que esta me apanhou desprevenido. Posso dar ajuda, se quiser. Eu sou uma pessoa mais de vida e não de morte e não de testamentos. Mas, sim, preciso de uma ajuda. Então, vou-lhe dar 3 ajudas. 11.000, 22.000 ou 32.000? Eu diria 22.000. Foi um bocadinho mais. Foram 32.000 os testamentos realizados em 2024, de acordo com a Ordem dos Notários. O regime... Já agora, se Sim, aprovarmos o regime, aliás, na Assembleia da República já foi aprovado. É exatamente aí que eu ia chegar precisamente. Porque foi promulgado já pelo Presidente da República o regime para acelerar a venda de heranças indivisas. Ontem foi de resto publicado em Diário da República, agora está em fase de regulamentação. Ainda assim continua com muita polémica à mistura este regime. Alguns juristas apontam algumas inconstitucionalidades. O facto do Presidente ter promulgado dá mais conforto ao Governo e ao PSD neste tema, ou teme que ainda possam vir a ser suscitadas inconstitucionalidades? Esta área é daquelas que todos dizem que as coisas não estão bem, que é preciso mudar, mas quando se faz alguma coisa, depois todos criticam. A área da justiça é pródiga em corporativismo, os juristas gostam muito que não se mexa na sua regra, na lei que estão habituados a aplicar. E, portanto, isto são as reações naturais quando se procura resolver um problema que é, do ponto de vista social, gravíssimo. Há milhares e milhares de situações familiares que não se conseguem resolver nos tribunais, nem nos notários, que os notários também têm competências de inventário,
e esta lei vai dar um contributo, e tenho esperança que assim seja, para que as famílias possam chegar a acordo. Há mais poder que se pode dar num testamento, portanto, cada um de nós, quando fizer um testamento, para aumentar esses números dos 32 mil que há bocado falávamos, temos agora, com a aprovação desta lei, mais poder para dispor dos nossos bens e para deixar regras sobre o destino a dar a esses bens. Pode-se nomear o testamenteiro, o cabeça de casal passa a ser escolhido por consenso dos membros da família e não é uma coisa imposta apenas por lei. Isso é uma das iniciativas que acolhemos também de outros partidos e, portanto, acreditamos que com isto pode desbloquear muitas heranças indivisas. Por exemplo, quando há uma situação bloqueada há mais de 2 anos, qualquer um dos herdeiros pode suscitar a venda judicial de um imóvel. Portanto, não tem de esperar pela unanimidade, que muitas vezes nunca vai chegar, infelizmente, o que leva a conflitos dentro das famílias. E, portanto, temos esperança que esta nova lei ajude a desbloquear e colocar depois no mercado muitos prédios rústicos que não são tratados, que não são limpos, muitas habitações, seja moradias, seja apartamentos que vemos nas cidades e nas vilas por Portugal, que estão desabitadas, que não são usadas, não são postas ao serviço da comunidade, porque estão em heranças indivisas e isso não faz qualquer sentido. E espera que a regulamentação seja relativamente rápida para que a informação que eu tenho do possível. Governo é que o Governo tem as coisas prontas e, portanto, agora nas próximas semanas haverá a aprovação do decreto-lei final para, no fundo, concretizar esta lei aprovada no Parlamento. Portanto, em princípio não será esgotado o prazo de 6 meses previsto, será em breve, poderemos ter já esta mais lei rapidamente, sim, porque é um problema tão urgente que penso que o Governo terá essa rapidez a legislar. Muito bem, seguimos e vamos, Paulo Marcelo, continuar a falar de justiça. Já abordou aí, mas vamos explorar um bocadinho mais, mas a pergunta é esta. Quantas mulheres ocuparam em Portugal o cargo de Procurador-Geral da República? Poucas não é válido. Penso que terá sido só 2. Certíssimo. Portanto, Joana Marques Vidal e depois mais recente ainda mais recente Lucília Gago. a Lucília Gago, exatamente. Portanto, 2 Só mulheres. por isso chama-se mais 2 pontinhos aqui dos nomes. Portanto, chega ao automóvel, é isso? Chega ao Já tem as rodas, já tem as rodas. Já tem as rodas. O Paulo Marcelo é jurista de formação. Já há pouco falou da justiça e da forma como é difícil mudar as coisas. Acha que alguém vai conseguir reformar a justiça? Toda a gente quer reformar, mas ninguém consegue. Pois, é daquelas situações onde não há a reforma da justiça. Isso não é alcançável. O que pode haver, e este governo e este grupo parlamentar do PSD estamos a trabalhar nesse sentido, é concretizar várias reformas da justiça. Ou seja, em vez de olharmos para todo o sistema e reformarmos todo o sistema ao mesmo tempo, separarmos setorialmente legislação a legislação, problema a problema, e tentarmos resolver ou dar contributos legislativos ou de gestão para tentar resolver gradualmente cada um dos problemas. Portanto, não é a reforma, mas são reformas da justiça. Fatiar o problema, é isso? Fatiar o problema, e isso está a ser feito, já há resultados, já há coisas feitas, e esperamos poder ajudar a que a justiça funcione de forma mais oportuna, de forma mais próxima para os cidadãos. Aqui há 2 anos, talvez, foi publicado aquele documento manifesto, conhecido como Manifesto 50, um grupo de cidadãos, aliás, muitos também do PSD, assinaram esse documento. Concorda genericamente com aquilo que está neste momento? Não sei se tem memória dele, ou presente, Rui Rio, ou Paulo Mota Pinto, por exemplo, são alguns dos signatários. Pois, esses signatários, com todo o respeito, são pessoas que tinham uma visão da justiça que foi, no fundo, traduzida na altura da liderança do Dr. Rui Rio, que infelizmente não se concretizou em nada, portanto, não houve resultados dessa postura hiper garantística que o Dr. Rui Rio corporizou, e com uma visão também sobre o Ministério Público, que não é neste momento a visão do Partido Social Democrata e da Ministra da Justiça, Rita Giudice, e, portanto, com todo o respeito para com os signatários, nós queremos de facto mudar as coisas, não queremos apenas falar e deixar que tudo fique na mesma, e já há resultados desta nova política do PSD relativamente à justiça. E acha que entendimentos com o PS ou com outro partido da oposição, porque alguns terão que ser necessários, uma vez que a AD não tem maioria no Parlamento? Mas isso é feito diariamente no Parlamento. Falámos agora da reforma das heranças indivisas. Nós tivemos um diálogo profundo com o PS e com o Chega, mas sobretudo com o PS,
Recordo que o diploma na Assembleia da República não teve votos contra, o que é muito interessante. Aprovámos, por exemplo, agora a proposta de lei da prova digital. Aprovámos a proposta de lei sobre o tráfico humano com votos favoráveis, estas duas propostas de lei últimas, com votos favoráveis do Partido Socialista. Portanto, esse diálogo acontece diariamente no Parlamento, com o Governo em minoria e com um grupo parlamentar do PSD que não tem a maioria absoluta no Parlamento. Temos, obviamente, de negociar e fazemos e acolhemos propostas também que não são nossas, no sentido de depois permitir, quando concordamos com elas e quando tem racionalidade, para permitir a aprovação na Assembleia da República. Muito bem. Seguimos, tem 10 pontos até agora, ainda faltam 2 perguntas, portanto pode chegar aos 20 ainda. Vamos para a 4ª pergunta. Paulo Marcelo, qual foi o primeiro país do mundo a permitir legalmente a alteração do género nos documentos oficiais? Isto reporta-me a 1972. É um país da Europa, vá, mais fácil assim. Holanda? Não. Bélgica? Vou-lhe dar, se calhar, 3 hipóteses. Se calhar é mais fácil. Suécia, Suíça ou França? Se calhar não ajudou muito. França? Não. Foi a Suécia em 1972. O Paulo pediu, juntamente com outros deputados do PSD, alguns dados ao Ministério da Saúde sobre procedimentos realizados com mudanças de género em Portugal e também custos para o SNS. Já tem esses dados? Já conseguiu obtê-los? Ainda não chegaram. De facto, nós fizemos um requerimento, juntamente com outros deputados do PSD, porque entendemos que para legislar temos de ter informação. Ou seja, nós não podemos legislar na Assembleia com base apenas em ideias, em opiniões, em percepções. Precisamos ter factos, precisamos ter informação. E, portanto, pedimos ao Ministério da Saúde a informação sobre, no fundo, as práticas que são feitas no SNS relativamente a estas pessoas que querem a mudança de sexo e também a informação do Instituto de Registro Notariado sobre os números dos últimos anos de mudanças de sexo no registro civil. Entendemos que a lei deve ser baseada em evidência, portanto, numa lógica de evidence-based decision, e é assim que procuramos legislar, e em setembro, quando discutimos na especialidade estas propostas de lei, teremos mais informação para podermos tomar as melhores decisões. Mas a Ordem dos Médicos, por exemplo, criticou as alterações promovidas no Parlamento a este propósito, no parecer que enviou. Por que recuperar um tema que parecia estar fechado de alguma forma? Repare, por um lado, a Ordem dos Médicos, enfim, foi sobretudo o Colégio de Sexologia. Vamos ver agora em setembro qual é a mesma opinião da Ordem dos Médicos. A Ordem dos Médicos tem muitas especialidades dentro da Ordem dos Médicos. Há vários pareceres médicos e de especialistas também sobre esta matéria. Por exemplo, o professor Ricardo Guzmão enviou para a Assembleia da República um parecer onde analisa os outros pareceres que, entretanto, foram submetidos. Também há um grupo mais recente de 50 médicos que analisaram estes pareceres e, portanto, é um tema complexo, é um tema sensível, onde há várias opiniões, inclusive na parte dos médicos. Porquê voltar a este tema? O PSD já tinha votado contra esta lógica exclusivamente baseada na autodeterminação. Ou seja, nós entendemos, por uma matéria tão importante como a mudança de sexo, não basta a vontade da pessoa, é preciso haver um mínimo de base, mais uma vez, uma base objetiva e, portanto... Mas isso não estava previsto? Não está. Neste momento, qualquer pessoa pode mudar de sexo apenas dizendo de manhã eu quero mudar de sexo. E nós voltamos a exigir aquilo que é o sistema dominante na maior parte dos países europeus, que é haver um relatório médico multidisciplinar para, no fundo, verificar se essa pessoa tem uma situação clínica ou psicológica ou de sofrimento que justifique objetivamente esse processo de mudança de sexo. O registro civil e o sexo que nós temos no registro civil é um dado que também é usado para muitas outras tarefas e funções dentro do Estado. E, portanto, deve ser um dado também baseado numa lógica de confiança, de credibilidade. Isso por um lado. Por outro lado, também entendemos que o consentimento informado para a mudança de sexo deve ser feito a partir dos 18 anos e tomar medicação, concretamente inibidores hormonais, antes dos 18 anos. A evidência científica e uma série de relatórios, por exemplo, o relatório CAS em Inglaterra, 2 relatórios, um na Alemanha e outro na Finlândia, mostram que antes dos 18 anos não há ainda a maturidade das crianças e adolescentes para tomar uma decisão tão importante sobre a mudança de sexo
e sobre a tomada de medicamentos, por exemplo, que são usados também na castração química. Não sei se sabem isso. Portanto, as mudanças hormonais que são tomadas num processo de mudança de sexo são as mesmas, ou são semelhantes, àquela medicação que é usada no processo de castração química e causa efeitos para toda a vida. Portanto, nós entendemos que só com os 18 anos é que há a maturidade e a informação necessária para tomar uma decisão deste género. E, portanto, entendemos que a lei deve ter esse limite dos 18 anos. Às vezes fica um bocadinho a sensação que nestes temas mais fraturantes e mais difíceis, enfim, de tratar, andamos sempre aqui um bocadinho a flutuar ao sabor da cor política que está a governar. Não podemos correr o risco de, nesse como noutros temas, agora mudarmos a lei e termos que voltar a mudar quando outra cor política estiver a governar. Repare, o PSD tem sido coerente relativamente a isso. A posição do PSD, se forem ver, nos últimos 20 anos, 30 anos, é sempre coerente e, portanto, vamos acompanhando sempre a evidência científica. Os últimos anos mostraram, eu sugiro que leiam o relatório CAS, que está disponível no espaço digital, que é feito por uma médica que liderou o Conselho de Pediatria da Ordem dos Médicos no Reino Unido e que faz uma análise a esta medicina de mudança de género no Reino Unido durante muitos anos. E chama a atenção e alerta para uma série de problemas e decisões erradas que foram tomadas no Serviço Nacional de Saúde inglês. E, portanto, essa evidência, e mais uma vez, a lei deve ser acompanhada de factos e de evidência, também permite hoje em dia o legislador tomar decisões legislativas de forma mais consciente e de forma mais racional. Essa também é a postura do PSD. Seguimos em frente então para a última questão. Está com 10 pontos, não é? Paulo Marcelo, costuma ouvir os podcast plus do Observador? Não faço outra coisa. É ótimo. Então, não, ouço com bastante frequência. Gosto da vossa irreverência, do vosso sentido de humor e, portanto, muitas vezes quando vou para o trabalho ou às vezes quando estou a fazer outras coisas que não carecem de uma atenção redobrada, claro, ouço os vossos podcasts. Então deve conhecer certamente um que está agora em publicação, A Vida Dupla do Espião Traidor. É o último, de facto, desta série, o último agora, e nele contamos a história de um caso relativamente recente que envolveu um agente português que vendia segredos de Estado à Rússia. Que ex-espião era esse? Foi há meio dúzia de anos. Eu confesso que não vi ainda concretamente este programa, mas se a memória não me falha, era o Carvalhão Gil. Ora, exatamente. O Frederico Carvalhão Gil. Ainda chega ao automóvel. Ainda chega ao automóvel. Já tenho mas não leva gasolina, mas não leva gasolina. Não, mas era elétrico. Quando me convidaram, disseram que esta energia também. Tínhamos ir por aí. Já tem o volante. Foi o caso do Frederico Carvalhão Gil, que já foi decidido na Justiça. O Paulo Marcelo foi eleito este ano para o Conselho Superior de Informações, que é um órgão de consulta e de aconselhamento, não é? De coordenação junto do Primeiro-Ministro. Já começaram os trabalhos? Já reuniram? É um tema, como pode perceber, não posso falar muito. Claro. Posso, obviamente, dizer algumas coisas, mas algumas matérias são mais reservadas. Já tivemos uma reunião, correu muito bem, foi muito produtiva, com a presença de todos os membros do Conselho Superior de Informações, e é o que eu posso dizer. Essa reunião ocorreu. Sim, não lhe estavam presentes o Primeiro-Ministro e os membros do Conselho Superior de Informações. Claro. Nós temos boas secretas ou não? Eu penso que nós temos serviços de informações adequados à realidade do país e às ameaças internas e externas que Portugal enfrenta. Obviamente que num mundo ideal poderíamos ter serviços de informação melhores, mas nós temos de viver com a realidade como ela é. Há uma frase que eu gosto muito que é: as coisas são o que são. E, portanto, é com esta realidade e com estes serviços de informação que nós temos de trabalhar e fazer o melhor possível para proteger Portugal e os interesses de Portugal. Claro. Mas ainda são instituições muito fechadas, ou isso advém da própria natureza destas instituições? Não deviam ser um bocadinho mais transparentes no sentido das pessoas perceberem melhor exatamente como é que funcionam e o que é que fazem? Nos últimos anos houve uma preocupação de maior abertura. Por exemplo, há uma página na internet sobre os serviços de informação da República Portuguesa. O novo secretário-geral, o embaixador Vítor Sereno, tem participação pública, às vezes até opinando sobre matérias que eventualmente outros secretários-gerais não se atreviam a opinar.
E, portanto, eu penso que isso faz parte do exercício democrático e da transparência que estes cargos devem ser acompanhados. Agora, o facto de sabermos que existem, de haver alguma transparência, não quer dizer que não haja alguma reserva, algum sigilo Natural sobre a atividade dos claro. serviços. Também não vamos aqui brincar aos peões, nem andámos aqui com manias sobre filmes do James Bond, mas há alguma descrição e alguma reserva que este tipo de atividade carece. Há ameaças novas em termos geopolíticos, em termos globais, nomeadamente tecnológicas, eletrónicas. Acha que o país está preparado para ir lidando com isso? Ou ficamos sempre dependentes de eventuais colaborações que existem também nesta área com outros países, nomeadamente europeus? Há um grande desafio que eu diria Portugal e os outros países europeus não está suficientemente preparado, que é o desafio da cibersegurança. Os ataques que nós vamos ouvindo falar são ataques diários. Os números são muito preocupantes na nossa vida pessoal, nas empresas, nas instituições e sobretudo nas instituições do Estado. Por um lado temos de ter uma maior cultura de segurança. Em Portugal não temos uma cultura de segurança. Todos nós. Como lidamos com a informação, com os nossos telemóveis, com os nossos computadores, e as próprias instituições públicas, por vezes, são ingênuas e não têm essa cultura de segurança. E, portanto, acho que é um bocadinho aquela ideia, só acontece aos outros. Isso. Não é? E, infelizmente, nos últimos meses e anos, o ritmo e o nível de sofisticação dos ataques devem levar-nos a termos mais cuidado. Aprovámos, no ano passado, na Assembleia da República, uma proposta do Governo com o regime jurídico da cibersegurança, portanto, do ponto de vista legislativo, estamos melhor preparados. Do ponto de vista operacional, há um grande esforço, um grande investimento também na área da cibersegurança. Compete-nos a nós, como cidadãos e às instituições públicas e também às empresas, prepararem-se e terem esta cultura de segurança para não sermos alvo de ataques que cada vez mais farão parte do nosso dia-a-dia. Agora, com a inteligência artificial, a sofisticação e mesmo a diferença entre aquilo que é verdadeiro e aquilo que é falso vai ser cada vez mais subtil. Portanto, temos de estar muito atentos relativamente a isso. Muito bem. Paulo Lopes Marcelo, as coisas são como são. E 15 é mesmo pontos. verdade. 15 Está a ver? pontos. Não 15 leva o pontos. carro, mas leva o nosso agradecimento Exato. e simpatia. Que não há mais perguntas? Não, são São 5. cinco. Queria mais. Passou no chão, foi? Então, Tem de vir cá uma segunda Tem que- vez. Exato. Tem de repetir. nem uma assinatura do Observador? Isso agora. Isso agora. Temos A que nossa falar com a prémio Patrícia de Oliveira já consolação. está a ouvir. A Patrícia deve estar a ouvir já. Estava a tratar do assunto. Pelo menos Obrigada. a revista de aniversário. acho que Vai está ter bom. certeza. Muito Obrigada obrigado. pela simpatia. Bom trabalho. Obrigada, Foi bom um trabalho gosto, também. obrigado.